Corre, corre, muitas tarefas para fazer e, em meio a tudo isso, será que dá para lembrar daquela reunião? E os compromissos com a família? E aquela atividade com as suas amigas, os seus amigos? Ixi, esqueci. Humanamente, programa da Band News FM, que é feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, hoje fala sobre como preservar a nossa memória. Comigo, nós temos aqui as memoráveis análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen, um tema que é sempre importante, né? O ouvinte sempre se identifica, assim, a gente sempre acha que a memória tá fraca, né? A gente sempre acha que anda esquecendo das coisas, e de cara, né? Lógico que tem problemas e tem coisas que a gente pode fazer, mas de cara é bom a gente lembrar que parte disso hoje em dia vem por causa da multiplicidade de informação e de conteúdo, né, Ellen? A gente rolando a tela do celular, a gente recebe mais informação por segundo do que a gente recebia lendo um jornal inteiro sentado, né, no sofá. Então, e aí depois a gente não lembra, mas como que era mesmo? Eu tinha visto o que era aquele dado, de onde... E aí a gente acaba, às vezes, se confundindo de verdade. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa prestar atenção, monitorar como está a nossa memória, mas essa sensação que a gente está sempre esquecido, tem coisas para lembrar que a gente não está lembrando, ela é um pouco por conta disso. Ô, Daniel, então eu quero começar com uma angústia minha, mas que eu tenho certeza que muitos ouvintes vão se identificar. A minha geração, que estou aqui na casa dos 40, viu seus avós começarem a perder a memória ali quando vão ficando velhinhos e tudo era meio que atribuído ao Alzheimer, mas um Alzheimer que não foi necessariamente diagnosticado, pode ter sido uma demência, que pode ter sido uma surdez que não foi ali bem diagnosticada, porque eram outros tempos, né? E, obviamente, é o meu grande medo. Será que tem alguma coisa genética aí que vai me levar a perder a memória, a um Alzheimer, a uma demência? A perda da memória, ela é genética? Se a minha avó começou a ter esse problema, eu vou ter necessariamente esse problema? E tudo isso é Alzheimer? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente está vivendo cada vez mais, né? E quando a gente vai ficando mais idoso, aumenta a chance de a gente começar a ver alguns desses problemas. Então, a gente pode fazer um paralelo com a saúde física, né? Então, a gente vai vendo algumas pessoas envelhecendo super bem, sabe? Você vai fazer São Silvestre, você vê uns velhinhos correndo, passando por você, assim, muito mais bem preparados. Então, isso pode acontecer, mas estatisticamente as pessoas que vão ficando mais idosas vão perdendo um pouco a força muscular, não tem mais a mesma velocidade, a mesma força que antes, e algumas vão precisar até de auxílio. Vão precisar de uma bengala, eventualmente de um andador, e algumas vão ter problemas mesmo por conta aí de perda muscular, do envelhecimento não saudável. Mais ou menos a mesma coisa a gente pode fazer um paralelo com relação à memória. Então, algumas pessoas não vão sentir diferença nenhuma, preservam aquela memória afiada desde sempre, mas é a minoria. Na média, a gente vai sentir alguma diferença, né? Como a força física já não é mais a mesma, o raciocínio já não tem mais a mesma velocidade, aprender coisas novas já não fica tão fácil, né? Decorar, né? Ou lembrar de coisas já não fica tão fácil, mas isso não significa necessariamente um problema. Algumas pessoas vão ter problemas, vão precisar de auxílio e vão adoecer. Então, tudo isso para dizer, perceber alguma perda de memória não necessariamente é uma doença, mas pode significar algum tipo de demência. A demência
é um conjunto de doenças que incorrem com a perda cognitiva, com a perda de habilidades mentais, ou de memória, ou de raciocínio, ou de habilidades mesmo, né, práticas que a pessoa conseguia fazer e já não consegue mais. E normalmente isso é atribuído no Brasil, as principais causas, às demências vasculares. Então, a pessoa tem ali uma história de vida de pressão não controlada, de pressão alta, né, não controlada. Isso vai dando pequenas lesões e leva à demência e Alzheimer. Essas são as duas principais causas. Alzheimer primeiro, demências vasculares em segundo, mas tem outras causas. Então, nem toda perda de memória é uma demência, nem toda demência é Alzheimer, mas se você está sentindo que a sua memória está falhando a ponto de te prejudicar, chamar atenção, vale a pena fazer uma avaliação. E eu não mencionei, por acaso, aqui a questão auditiva, porque muitas vezes, e se não me engano, a gente já falou aqui em algum Humanamente, o que a gente atribui ao Alzheimer, a uma demência, está começando por aí, né? A gente sabe que a perda auditiva, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de Alzheimer. Então, uma das causas ali que você pode modificar, identificando, colocando aparelho e tudo mais, que pode modificar a história da doença. Então, seria uma forma até de diminuir o risco você estar atento a isso, como a própria depressão, né? A depressão não tratada, a surdez não tratada são fatores de risco que a gente pode prevenir de alguma maneira ou modificar, pelo menos, ao longo do tempo. Agora, aí a gente está chegando lá no final do caminho de onde nós começamos, que nós vamos começar por aqui, que é prevenir tudo isso, cuidar da nossa memória. Tem como no dia a dia cuidar desta nossa memória que está tão carregada, assim, que parece aquele pendrive que a gente comprava numa banquinha aí antigamente, mas que não dá conta mais de nada? Eu acho que a gente falou disso, aqui não é tanto uma evidência científica, não tem um estudo, pelo menos que eu conheça, que fale sobre isso, Ellen, mas tem uma coisa um pouco do nosso dia a dia, da nossa experiência cotidiana, sobre o que a gente não presta atenção e que a gente deve começar a prestar atenção, cuidar melhor, que é esse consumo excessivo de informação. Porque não tem como. Como eu faço o exemplo de uma churrascaria, né? Daqueles buffets, assim, como o quanto puder. Você vai nisso um dia, né? Putz, de vez em quando ali, uma vez por ano, uma vez por semestre. Você enfia o pé na jaca, como diz o povo, come para valer. O seu organismo vai ficar sobrecarregado ali, mas você espera, você não janta, você não almoça no dia seguinte, você vai dando conta daquela sobrecarga. Agora, você fazer isso no almoço e no jantar todos os dias, vai cobrar um preço, o seu organismo não dá conta de absorver tudo aquilo que você está consumindo. Eu acho que uma coisa parecida acontece com a nossa atenção, com o nosso cérebro. A gente tem muita coisa disputando a nossa atenção, disputando ali espaço no nosso cérebro para que a gente consiga guardar informações. Então, você bate o olho aqui, você bate o olho ali, uma coisa te chama atenção, mas logo na sequência outra coisa também te chama atenção, você rolou a tela do celular, uma outra notícia apareceu interessante, e isso traz uma sobrecarga mesmo, né? Um consumo mais intenso do que o nosso cérebro dá conta. E a gente fica com aquela sensação de que não estou gravando as coisas, não estou gravando nada. Então, eu acho que esse seria uma primeira atenção, um primeiro alerta, um primeiro cuidado que a gente precisa ter com relação a essa sensação de sobrecarga cotidiana, né? Tanto que hoje em dia tem se falado muito em desacelerar, em você ter ali mais presença em cada coisa que você está fazendo. O que você vai fazer, faz devagar, faz com atenção, mergulha no que você está fazendo, porque isso aumenta não só a eficácia, mas também o prazer e também até a própria as funções mentais envolvidas naquela função. Lógico que tem um monte de outras coisas, tem até um estudo muito grande que saiu aí com fatores de proteção real ali que fizeram diferença no envelhecimento da memória, que a gente vai falar ao longo aqui do nosso programa. Não vamos esquecer de falar desses fatores, mas esse primeiro, acho que gerenciamento geral, sabe, das nossas atividades de consumo de informações é bem importante também.
Nesse sentido, o que você diz é a gente realmente não ficar literalmente abrindo muitas abas na nossa frente. Ou seja, não ficar, ou muitas telas no computador, rolando muitas telas ao mesmo tempo no celular, a gente cuidar para quando for fazer uma atividade, quer dizer, sei lá, vou olhar o meu Instagram, agora é só o Instagram. Ou vou ler o meu jornal, agora eu vou ler o meu jornal, e não ficar me dividindo em diversas frentes. Exato, você vai abrindo muitas abas, a gente tem a sensação de que você dá conta, né? Olhando aqui, olhando aqui, olhando acolá. E não dá. Na verdade, o que a gente faz nesses momentos é saltar a nossa atenção de um ponto para outro. Então, você presta atenção aqui, aí você para de prestar atenção aqui e começa a prestar atenção ali. E você tem a ilusão de que está prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo, mas não está, né? Você está alternando. E a memória depende da atenção. Se você não presta atenção, você não lembra, como sabe todo mundo que já assistiu alguma aula chata, né? Você não presta atenção na aula, depois você não lembra. Ou filme, às vezes você está vendo filme com o celular na mão, vendo filme conversando, você não vai lembrar. Então, essa atenção a gente vai conseguir focar se a gente fizer menos coisa por vez. Eu sei que a gente tem uma pressão enorme para fazer um monte de coisa por vez, está todo mundo nessa correria, mas a gente precisa reagir ativamente a isso se a gente quiser prestar mais atenção e gravar mais aquilo que é relevante para nós. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre o tempo da nossa memória? Quer dizer, a gente tem uma memória que, assim como o nosso corpo, ela vai envelhecendo. Quando somos crianças, estamos mais abertos a armazenar as coisas, aprender as coisas e guardar todas as informações. Não é sempre assim, né? Prova disso, por exemplo, eu lembro hoje de telefones que eu guardava dos meus colegas da pré-escola. Mas se eu tiver que guardar o seu celular hoje, não vou guardar o número do seu celular, esquece. O que que acontece? Explica pra gente como é que ela vai se dando, vai acontecendo um envelhecimento da nossa memória, o que que acontece? São dois fenômenos paralelos, né, Ali? Então, tem o envelhecimento por si só, então a gente vai tendo menos capacidade de gravar memórias novas, informações novas, porque quando a gente recebe uma informação e precisa repetir, ela fica guardada ali num reservatório temporário, né? Ela fica ali num local temporário. Então, eu te digo um número de telefone, você repete esse número de telefone. Agora, isso a gente não costuma ter muita dificuldade, mas fazer a transição disso para uma memória de longo prazo, que depois você consiga recuperar, isso requer uma capacidade que vai se perdendo com a idade, às vezes mais rapidamente, às vezes mais lentamente. E tem uma outra coisa que é a falta de exercício, né? A gente sempre fala do exercício físico para manter a nossa função do corpo, e o exercício mental para manter a função da memória também é importante. Tem um estudo clássico dos taxistas de Londres, que eles precisam o sujeito, para tirar ali uma licença para ser taxista em Londres, ele precisa decorar o nome das ruas, de todas as ruas de Londres. Decorar, fazer uma chamada oral, ele precisa saber de cabeça todos os nomes. E aí tem um estudo que ficou clássico ali, que mediu o hipocampo, essa área do cérebro relacionada à memória, desses sujeitos antes e depois de eles estudarem para a prova e fazerem na prova, você vê o hipocampo se desenvolvendo, quase como ficando musculoso ali, sabe? Bombado. De tanto fazer exercício ali para decorar. Hoje, com a agenda de celular, com tudo na mão, a gente usa menos, a gente esforça menos a nossa memória. E sabe que quem já falava isso lá atrás era o Sócrates, né, que dizia que ele tinha uma certa reserva. A gente hoje tem receio de novas tecnologias, né, porque nossos pais achavam que a gente ficava muito na televisão, a gente acha que nossos filhos ficam muito no celular, e o Sócrates já achava ruim que os jovens ficavam muito lendo, né, porque ele dizia assim, agora com essa história de leitura, ninguém vai mais decorar nada. Eles decoravam na época, né, que não tinha tanto acesso assim aos livros, eles decoravam os trechos enormes dos poemas clássicos, e de fato, depois disso, a gente não precisava decorar mais. Então, conforme a gente exercita menos a memória, a gente vai tendo menos capacidade de utilizá-la. Agora, sim, com o tempo, a memória vai diminuindo e a gente sabe algumas coisas que hoje estão mais do que comprovadas que podem retardar esse envelhecimento ao longo do tempo.
E que coisas são essas que podem nos ajudar a retardar esse envelhecimento, que eu acho que é o que todo mundo busca, uma fonte da juventude, o nosso botox da memória. Tem coisas bastante intuitivas, Ellen, coisas que assim, não vão parecer surpresa para ninguém, mas teve um estudo recente, publicado esse ano, agora menos de um mês, que monitorou e acompanhou ao longo de 10 anos mais de quase 30 mil pessoas. Então, desses estudos difíceis de fazer, né? Porque você tem que muito tempo acompanhando as pessoas e muita gente. Então, estudo caro, não são estudos muito comuns de se ver desse tamanho, mas foi muito importante porque ao longo de 10 anos, você acompanhando adultos com mais de 60 anos, você entrou naquela área em que as pessoas têm mais propensão a começar a desenvolver perda de memória. E eles dividiram as pessoas em alguns hábitos, né? Assim, hábitos sabidamente associados à preservação da memória e hábitos que a gente sabe que não ajudam em nada, até atrapalham, aceleram o envelhecimento. E aí foram pontuando conforme a pessoa tinha esses fatores positivos ou não tinha esses fatores positivos. E perceberam nitidamente que alguns fatores são muito importantes como retardadores do envelhecimento da memória. O mais importante nesse estudo, aquele que mais fez diferença para retardar o envelhecimento da memória das pessoas, foi uma dieta saudável. Então, os pesquisadores, eles tinham lá 12 grupos de alimentos, se não me engano, fruta, verdura, legumes, carne, laticínios, nuts, né, castanhas, né, frutas secas, e a pessoa dizia se comia ou se não comia, se tinha hábito de comer, quantas porções não comia, e eles iam pontuando ali pontos de saúde, né, para a pessoa. Então, obviamente, mais alimento ultraprocessado perde ponto de saúde, mais alimento in natura ganha ponto de saúde, e as pessoas que tinham mais pontos de saúde com relação à alimentação foram as que tiveram maior impacto na preservação da memória. E isso é muito importante, porque eles acompanharam, inclusive, as pessoas que tinham a tendência, tinham a tendência genética para o desenvolvimento de Alzheimer. Você perguntou, né, será que o Alzheimer é sempre hereditário? A gente sabe que existem alguns genes que aumentam o risco de a pessoa perder a memória. Agora, mesmo para as pessoas que tinham esse fator de risco, o envelhecimento, a perda de memória ao longo do tempo foi retardada. Então, a dieta saudável, a gente sempre fala no Humanamente, a gente vira e mexe, volta ao tema aqui no nosso programa e nas nossas colunas, porque faz muita diferença. E o segundo, se a gente tiver tempo aqui nesse bloco ainda, você já sabe qual é, né, Eli? Eu vou deixar você falar qual que é o segundo. Você não vai me dizer que é atividade física, Daniel. Nem precisa dizer, tá vendo? E aí eles usaram como parâmetro a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, 75 minutos de atividade física por semana, se a atividade for intensa, ou 150 minutos de atividade física se for de leve a moderada. É meia hora por dia. Dá para fazer meia hora por dia, se é de segunda a sexta, né? Se usar ele no final de semana, dá até menos e faz muita diferença também. O segundo fator que mais fez diferença na preservação da memória. Daniel, você estava falando aqui sobre fatores que ajudam a manter a nossa memória melhor, mais ativa por mais tempo. E aí falamos de uma boa alimentação, falamos de atividade física. O que mais dá para ser feito para que a nossa memória possa manter-se sempre melhor, sempre mais ativa? Então, nesse estudo, Ellen, que a gente está conversando aqui, eles identificaram 6 grandes fatores. A dieta saudável foi o primeiro, o mais impactante. O segundo, a atividade física. E eu acho legal que a gente estava comentando aí no segundo bloco, e eu lembrei que tem muita gente que faz atividade física ouvindo o Humanamente como podcast, viu? Tem gente ouvindo agora no Dial, mas tem gente agora, neste momento, numa esteira, numa bicicleta ergométrica, ouvindo
humanamente, e você que está ouvindo e não está fazendo atividade física, se inspire nessas pessoas. Tem uma amiga Camila, endocrinologista, que ela falou, olha, eu só faço academia ouvindo humanamente. Então, é bem importante a atividade física para isso. Agora, o terceiro elemento aí que mais fez diferença é muito interessante porque a gente fala bastante disso em outros contextos, em contexto de combate à depressão, de promoção de qualidade de vida, mas ele se mostrou eficaz também na promoção aí da juventude da memória, né? Em retardar o envelhecimento da memória, que foi a atividade social, o contato social. Eu achei bastante interessante. Então, os pesquisadores diziam ali, perguntavam para a pessoa se ela frequentemente tinha contato social, e aí valia um monte de coisa, desde ir numa festa, que é um contato social mais intensa, mas visitar amigos, receber visitas de família, ter um momento ali em que você não está isolado, mas que você está conectado com outras pessoas, trocando ideias ou trocando amenidades, que seja, o tipo de conversa não vinha em questão, assim, mas você não estar isolado e você está se relacionando com aquelas pessoas por pelo menos meia hora, pelo menos 2 vezes por semana. Então, as pessoas que faziam isso, né, tinham contato social pelo menos 2 vezes por semana por mais de meia hora, elas pontuavam lá o ponto positivo da saúde, e esse foi um fator que preveniu também o envelhecimento cerebral. De alguma maneira, Ellen, é uma forma de a gente manter o nosso cérebro ativo também, né? Existem até teorias muito interessantes que mostram que o cérebro cresce, o cérebro das espécies, né? Ele vai sendo proporcional à sociabilidade das espécies. Então, espécies mais sociáveis, com bandos maiores, têm maior desenvolvimento do cérebro, maior desenvolvimento de linguagem, justamente porque precisa dar conta, né, das relações. Então, talvez tenha a ver com isso aí, essa demanda cognitiva, esse esforço que nós precisamos ter com o nosso cérebro quando a gente se relaciona com as pessoas. Você tem que estar lendo o outro, você tem que estar ouvindo o que eu estou falando, você tem que estar encadeando as suas palavras, você tem que estar coordenando ali a sua interação, e isso acaba sendo um exercício para o cérebro. É interessante que é bom, então, ter uma atividade social, né? Não precisa ser uma festona, sabe? Não precisa ser um bloquinho de carnaval para os introvertidos, como eu, que não gostam muito de muvuca. Você vê que pode ser ali um encontro com outra pessoa, com 2 pessoas, uma conversa. Isso acaba sendo também uma academia para o nosso cérebro, para os nossos pensamentos, para a nossa memória. Bom, então temos aqui 3 boas dicas, mas faltam 2 ainda, Dani. Foram 3, faltam 3, são 6. Só faltam 3. A quarta é uma que a gente fala, porque aí eu tenho um gosto pessoal sobre ela, né, Ellen, que é atividade cognitiva. E os pesquisadores perguntavam para essas 30 mil pessoas aí sobre jogos, sobre jogo de cartas, sobre Mahjong, que é o jogo comum lá na China, né, sobre jogo de tabuleiro. E esse estímulo mental que é feito, eu vou colocar aqui, acho que o ouvinte vai entender, de uma maneira artificial, porque não é como ir para academia. Na academia você está exercitando um músculo ali, não é na natureza, né? Você está simulando no ambiente controlado as demandas musculares que o corpo tem, que poderia estar na natureza. Você não está carregando uma pedra ou tirando uma árvore da frente da sua toca, né? Você está fingindo ali, simulando uma determinada força, um determinado movimento. Quer dizer, você está fazendo o movimento simulando algo natural do nosso corpo. Os jogos, eles fazem isso também. Tem jogo que estimula a memória, tem jogo que estimula o raciocínio, o pensamento rápido, a blefe, tem jogo de blefe, que é muito interessante, também você tem que fingir que está fazendo, que não está fazendo. Então, tudo isso acaba sendo uma forma de a gente exercitar essas funções mentais, então, dessa maneira artificial. A gente está brincando ali que está enganando, está brincando que está coletando recursos, está brincando que está precisando decorar alguma coisa, no ambiente lúdico, o que já traz também um componente de sociabilidade, né? Sobretudo quando a gente está falando dos jogos que eu tanto gosto de falar aqui, os jogos analógicos, né? Jogos que você vai sentar numa mesa com outra pessoa e vai ter que interagir, e ao mesmo tempo você está estimulando o seu cérebro.
Claro que não era só essa, não eram só essas as atividades cognitivas que eles falavam, eles enfatizam os jogos, e como eu gosto, então eu estou enfatizando também, mas eles falavam de leitura, né? A leitura é uma atividade cognitiva muito interessante, porque ela envolve a visão, ou no tato, no caso do cego, mas ela envolve, então, um mecanismo de entrada ali, né, um input, seja visual, seja tátil, o raciocínio, a linguagem, a memória. Para você ler uma frase inteira e fazer sentido, você tem que gravar, sem perceber, você grava o que estava lá no começo da frase para ela fazer sentido até o fim. Então, ela envolve múltiplas instâncias do nosso cérebro, múltiplas funções neuropsicológicas, também palavras cruzadas, sudokus, puzzles, que são passatempos, no fundo são como academias, né, que fazem diferença também, fazem brincadeiras com as nossas funções mentais, também funcionam. Então, atividade cognitiva, muito importante. E os últimos dois, Ellen, eu acho que também não vão surpreender as pessoas, que era o tabaco, né, não fumar. Então, a pessoa, se nunca tivesse fumado ou tivesse parado de fumar já há alguns anos, ela tinha um ponto positivo, né? Isso era favorável à preservação da memória, e se ela fumasse, isso era um fator de aceleramento da perda de memória. E o último, esse foi também um pouco espantoso, mas é algo que tem se falado cada vez mais, eu acho que vai valer daqui a pouco humanamente sobre isso, que era não beber. O uso de álcool, enfim, ninguém estava condenando ali o uso de álcool, mas eles estratificavam a população entre quem nunca bebia, quem bebia ali algumas doses por semana ou quem bebia muito. E eles dividiam a população, não era quem bebia muito e quem bebia só de vez em quando ou não. O que fez diferença as populações que foram diferentes foram aqueles que não bebiam tinham um retardo de memória mais lento do que aqueles que bebiam muito ou mesmo que bebiam de vez em quando. Mesmo poucas doses por semana já faziam diferença no envelhecimento da memória, na perda cognitiva. Isso tem começado a se falar cada vez mais. Tem umas pesquisas interessantes mostrando que a geração de jovens hoje é a geração que menos bebe, né? Então eu estou começando a captar no ar aqui um movimento com relação ao álcool talvez parecido, não na mesma intensidade, até porque são substâncias diferentes, mas numa analogia ao que a gente passou com o tabaco, sabe? Eu acho que está mudando culturalmente o que significa beber, mas a gente volta ao álcool nos próximos Humanamente. Lembraremos disso sim aqui também, Daniel. Bom, ouvinte da Band News FM, quer lembrar deste programa, quer compartilhar com mais alguém, é o seguinte, você pode ouvir mais uma vez nos tocadores de podcast, aí na academia, fazendo seu exercício físico. Eu também me motivei para ir para a academia depois de muita insistência do Daniel Barros, ouvindo o podcast, ouvindo Humanamente. Foi assim. Você pode também nos assistir no canal do YouTube da Band News FM, pode fazer isso também, e aí compartilha com todo mundo. O importante é compartilhar, né, Daniel? Pode compartilhar com todo mundo e ouvir aí o nosso programa mais uma vez. Semana que vem tem mais assunto por aqui, Daniel. Até semana que vem. Até lá, salvando o mundo um sedentário por vez. Até semana que vem. Tchau.